Com 7 anos, comecei a ir à missa com o meu pai. Isso foi. E só me lembro daquele tempo, eu ia lá 6 ou 7 velhotes daqui da zona. Eram 2 da escola e um do mulherado e 2 da vila. Não era mais ninguém. Tinha para aí 12 ou 13 anos quando se começou a fazer a festa, mas era só a missa e uma procissão. Não havia mais nada. Devia ter, nessa altura, já quando começou a fazer mais a festa, foi já foi depois, já o Luciano começou também a andar. Eu, o primeiro ano que entrei na festa, que participei na festa, eu tinha 18 anos, precisamente há 50 anos, faz agora 50 anos, portanto são as bodas de ouro da festa de São Miguel. Penso eu que sou o mais antigo, não na idade, mas portanto em termos de participação. Sempre lembrei de haver a festa de São Miguel do Milharado. Não posso precisar quando começou, porque só me lembro da data que nasci. Portanto, a festa de São Miguel era feita pelos festejos. O que eram os festejos? Eram as pessoas do Milharado, foi sempre feito por pessoas do Milharado. Formava-se um grupo de pessoas que organizavam-se e assim faziam a festa de São Miguel. Andava um senhor do Milharado, que era o Joaquim Lopes, e o tio Luciano, de terra em terra, a pedir a esmola para fazerem a festa do São Miguel. E os mordomos. Havia um peditório que se fazia em toda a freguesia, que nessa altura a venda do Pinheiro ainda pertencia à freguesia do Milharado. Ou seja, a freguesia da venda do Pinheiro pertencia à freguesia do Milharado. E então, um mês antes, possivelmente, fazia-se um peditório para a festa de São Miguel. E 2 senhores levavam a bandeira de São Miguel, a capa da paróquia, e iam a pedir de porta em porta a angriar dádivas para a festa, onde naquele tempo havia portanto amanhava-se muito trigo, e então a maior parte das pessoas ofereciam 1/4 de trigo. E é engraçado que, por exemplo, uma vez na tesoureira, uma senhora, nós dizíamos que andávamos a pedir para a quermesse do São Miguel do Milharado, e ela disse-me: então esperem um bocadinho que eu vou buscar ali mais alguma coisa, porque essa festa também é minha. É engraçado como as pessoas também já reconheciam que a festa do São Miguel não era só do Milharado, era também delas, das pessoas que eram da paróquia, da freguesia. A festa começava no dia do São Miguel, do padroeiro, e no primeiro dia, portanto, na manhã desse dia, havia o repique dos sinos a tocar, e passado pouco tempo chegava a banda. Lembro-me quando era pequenina de a minha mãe ter o cuidado de pôr uma mesinha à porta com bolos, fazer os bolinhos e uma garrafinha de vinho para a música que ia tocar a todas as casas dos mordomos. E era assim a manhã toda, ou seja, iam à casa do juiz, e a partir daí iam à casa a quase todas as portas do Milharado. Portanto, e o Milharado já era conhecido pela forma de receber. Eu lembro-me de uma banda que havia, que todas as vezes que passava ao Milharado, mesmo que passava, que parava e tocava uma música, porque eles sentiam-se tão bem recebidos no Milharado, que quando lá passavam faziam questão de passar e tocar uma música sempre ali para a população.
muitos deles, os coitados, às vezes já estavam empitrolados, ou seja, já tinham que pita mais, porque aquilo não havia sumos, nem havia, era vinho, e era vinho daquilo que as pessoas faziam. E pronto. Muitos já à tarde já estavam um bocadinho mais para lá que para cá, mas pronto, fazia parte também dos festejos. Uma certa altura começamos a ter dificuldade em em arranjar bandas que pudessem fazer este trabalho. E isto perdeu-se. Foi no ano de 1978 que a paróquia começou a fazer a festa. Neste ano eu fui chamado para a tropa, a cumprir o serviço militar. Fazia parte da direção do clube e como não havia quem fizesse a festa, decidimos fazer um baile, portanto no dia de São Miguel, nas instalações da nossa coletividade antigas, que era o Lagar de Azeite, lá em cima, junto àqueles armazéns do Venceslau. Pronto, só os mais antigos é que se lembram. E, entretanto, o padre Frazão, que era o nosso prior nessa altura, era o pároco da Malveira, e o padre Américo tinha saído da paróquia e ele veio substituir o padre Américo, e ele percebeu que era importante fazer a festa, então sugeriu que a paróquia fizesse a festa. E pronto, e assim foi. Portanto, fez-se reuniões em todas as terras, convidou-se as pessoas a participar e fez-se a festa. Com outra dimensão, com outra realidade, em que eram as pessoas ligadas à igreja, portanto, se era a festa da paróquia, do padroeiro, portanto, era a paróquia no seu todo que estava a organizar a festa. No entanto, isto foi mal entendido pelas pessoas do Milharado. Não perceberam, portanto, quando perceberam que lhes estavam a tirar a festa, sentiram-se traídos, acharam que lhes estavam a roubar o direito a fazer parte dos festejos. Não era isso que se pretendia. O que se pretendia, de facto, é que a paróquia, no seu todo, aparecesse. Sei que eu fiquei responsável pela quermesse com a senhora Alexandrina. E pronto, foi aquilo que eu me recordo mais, foi de preparar as rifas, de fazer todo aquele envolvimento, de ir comprar os brinquedos e tudo o que nós achávamos que era possível e arranjar. Nós, do Milharado, éramos só 3, 4, não sei, se calhar nem tantos, e foi nessa altura que se convidou, salvo erro, 2 pessoas de cada terra. Era tudo feito na rua, não havia comes e bebes no sentido de haver comida de prato, ou seja, havia o berbigão, havia a chamada fritada, que era a carne de porco, e havia uns copos de vinho e uns termossos e pouco mais. Tudo isto feito na rua, ou seja, era feito num bar que nós inventávamos na altura, e a festa era junto à igreja, portanto, ali. Do início da festa feita pela paróquia, houve várias pessoas importantes aqui. O tio Manuel Rodrigues, o tio Casimiro, o tio Joaquim da Vila, o meu primo Manel Martins, e se calhar estou-me a esquecer de mais alguém, que foram uma peça fundamental, portanto, também nos festejos, porque o arraial era todo feito por nós, com murta, portanto, havia cordões de murta, havia os arcos em murta, e aquilo era uma semana de trabalho antes da festa, era montar o arraial, era fazer os cordões de murta, era ir à murta, mas era tudo feito muito artesanal, muito à antiga mesmo. Mal
bandeiras de madeira da igreja até cá acima à casa dos Venceslavos, onde tem as caminhonetas. Esses paus calculo que ainda lá estão. E se eu meter esses paus era preciso 2 ou 3 dias fazer buracos no chão para plantar, que tinha a bandeira em cima. Depois mais tarde, não me lembro a data, depois os paus já dava que depois já se punha uma carreira de luzes, tudo engatada nos paus. E a posição até cá acima e vinha, ainda havia tinha só os paus para pôr as bandeiras e pronto. Portanto, começou a aparecer, no primeiro ano tínhamos uma barraquinha com livros, que já naquela altura já era assim uma coisa muito à frente, né? Porque não havia nada. E a partir daí, depois, mais tarde, dos anos, à medida que os anos foram passando, nasceu o artesanato. Portanto, o artesanato vem daí. No último dia, penso eu que era no último dia, portanto, geralmente eram 3 dias. No último dia havia as cavalhadas. Cavalhadas essas que as pessoas davam o que tinham. Era galinhas, eram ovos, eram batatas, eram cebolas, portanto, coisas da terra. As coisas mais valiosas seriam para leiloar e outras eram como prémios de quem ganhava aquelas atividades. Atividades que eram, sei lá, um cordão com uma argola, sei lá, de arame e que espetado numa batata, salvo erro, e depois a pessoa passava ou a pé a correr ou de bicicleta. E cavalhadas porque também chegou a ser com cavalos, isso, mas eu nunca vi. Às vezes aparecia lá alguns burros também. Mas pronto, a pessoa levava um pauzinho para espetar, para tirar a argola da batata. E quem conseguisse fazer isso ganhava um prémio. Portanto, isso era no último dia. As cavalhadas eram importantes, foram muito importantes estas festas. Portanto, porque era a festa da terra, a festa que reunia as pessoas. Com a mudança, eu acho que a festa ficou mais rica. Para já, o grupo era maior, o grupo que compunha a comissão de festas é maior. Depois havia catequeses também, depois começou a haver catequeses sobre o São Miguel, sobre o que era uma comunidade, sobre o que era trabalhar em conjunto para construir comunidade. Portanto, ao longo dos anos, a festa de São Miguel foi sempre melhorando. Era uma festa também que normalmente tinha sempre chuva, porque era a transição do verão para o outono e sempre havia ali, naqueles dias, ou antes ou depois, ou nos dias, sempre havia chuva. E nesse ano aconteceu. Eu lembro-me que estávamos todos no Arraial à noite, no dia de São Miguel, depois da procissão, e vir assim uma pasada de água que estragou, portanto, o Arraial todo nesse ano. Há 3 toques de sino. É o dos batizados e casamentos, dos funerais e o toque de sino de São Miguel, que é o toque de sino diferente de todos. Nem todas as pessoas conseguem tocar o sino porque tem que ser tocar os 3 sinos quase ao mesmo tempo. Eu entrei com o Padre Paulo Serra, e eu fui criando um amor ao São Miguel que hoje o arranjar os andores, o arranjar a limpar a igreja para a festa, o cuidar das coisas, dos andores, trazer os andores, pôr os santos para que não caiam, para que tudo corra bem, à hora da missa, para que tudo esteja a jeito, os estandartes. Aquilo criou uns laços da festa do São Miguel comigo que o amor é enorme. Esta ligação também está muito
na passagem de testemunho do Sr. Gabriel, quando o Sr. Gabriel me explicava os estandartes, como é que se arranjava, o carinho que ele tinha até pelas varas dos estandartes. Ele lidava com aquilo com um amor que me foi ensinando e eu fui aprendendo. Ainda não sei tudo porque nunca se sabe tudo, mas é uma coisa tão maravilhosa. O amor cresce dentro de nós. A quermesse foi feita já com São Miguel. O esquinito é que fez a quermesse. E mais um que era lá de baixo, que chamava o Chico Mestre, e que fazia a quermesse já com São Miguel. Lembro-me que o padre Paulo Franco trouxe uns fornos para lá e a Maria Joaquina ficou encarregue ao pão com chouriço e eu com as filhoses. Era uma alegria ver o pão a crescer dentro daqueles fornos, ver as pessoas à espera com o pão com chouriço, ver as filhoses a crescer dentro das frigideiras, as pessoas à espera. Fazia fila no dia de São Miguel, toda a gente queria levar uma filhose para casa. Era uma alegria. É uma alegria a festa do São Miguel. As medalhas também não eram feitas na paróquia, nós tínhamos, portanto, havia pessoas próprias que nós encomendávamos as medalhas, íamos à procura, havia pessoas mesmo a fazer este trabalho artesanal. Nos anos 80, fim dos anos 80, anos 90, veio para a paróquia o padre João Marcos. Ele veio, penso que em 85, 86, e talvez em 88, 89, para aí, que decidimos então fazer um almoço a seguir à procissão. Portanto, a cozinha era na garagem do padre e o jantar, o almoço, portanto, onde nós servimos, era no alpendre da escola antiga, que é onde agora estão os escoteiros. Havia os foguetes. Teve uma vez quando estava cá o padre João, mandou vir, deitava-se uma de foguetes em cada terra. Que ia lá ao pé da casa da Eugênia, lá é que deitava-se uma cheia de foguetes, era assim em cada terra, deitava-se uma cheia de foguetes, pronto, para anunciar a festa. A partir de 92 foi quando se iniciou as obras da sede, portanto a nossa coletividade, que se começou junto à coletividade, naquele espaço que agora tem ali o estacionamento. A festa era feita ali. E a primeira festa que fiz, o primeiro espaço que utilizamos foi onde era o antigo posto médico, ou seja, é onde é agora a clínica que lá está. Era naquele espaço, no espaço de baixo, que tínhamos o bar e que servíamos também as refeições às pessoas. E lembro-me dos anjinhos, de haver anjinhos, de haver uma tradição muito linda ao São Miguel, que era a única festa no fim do verão que marcava, era a festa do padroeiro. Toda a gente ia à festa do padroeiro. Eu acho que a nossa festa é uma festa muito boa, que dá testemunho, que dá uma imagem do que é uma comunidade cristã que acredita em Deus e que tem São Miguel por padroeiro. Não é uma festa por tradição, mas é uma festa que se vê o rosto da paróquia, das pessoas que vêm com muita, livremente, dando-se sem receber em troca. Portanto, o São Miguel, no Mulherado da Freguesia, está todo reunido, especialmente na procissão e, claro, nos almoços. É um dia que realmente as pessoas, mesmo ainda hoje, os lugares que pertencem à freguesia, pronto, estão sempre a colaborar
É tão bom a gente saber que tem no céu, na nossa paróquia, alguém que intercede por nós, que é o São Miguel. A malta tem tudo, aquele entusiasmo da festa, parece que junta sempre muitas pessoas. Quando vim, enfim, de uma experiência muito rica, aconteceu que estava nomeado pároco do Milharado. Mas o Milharado, onde é que fica o Milharado? Então fica ali perto do Sobral Montagraço, enfim, tudo isso. Bem, já no concelho de Mafra, a casa paroquial estava muito pobre. Muito pobre. Eu pensei, mas eu hei de vir viver nisto, nesta casa. Bem, a paróquia estava bastante mal neste sentido, visto que o Sr. Patriarca, como o padre indiano quase não falava português, entregou as contas da paróquia ao pároco da Malveira. O pároco da Malveira, portanto, fazia as contas e este padre, o pároco, fazia o trabalho pastoral. Bom, isso dividiu a paróquia. Uns eram pelo pároco contra o da Malveira, outros eram pelo da Malveira contra o pároco. E na véspera de eu entrar na paróquia, houve um padre meu conhecido que me telefonou. Eu telefonei para aí de uma meia hora a dizer da situação da paróquia, que estava muito dividida, tudo isso. Bem, no dia seguinte lá entrei na paróquia. Era o dia de São Miguel. Era o dia de São Miguel e as pessoas perguntavam-me por quem é que eu era. Se eu era pelo pároco, se era pelo pároco da Malveira. Eu disse, isso terminou, agora começa uma realidade nova, o pároco sou eu. Bem, fiz uma homilia que tenho escrita, em que falei de São Miguel, em que falei do trabalho pastoral, falei de tudo isso, e essa homilia houve pessoas que a receberam muito bem. E penso, portanto, que grande parte das pessoas ficou com a esperança de que a minha ida para ali mudasse radicalmente a situação. Tive realmente São Miguel bastante presente na minha vida pastoral. O que é que eu fiz quando entrei ali? Conheci a paróquia, conheci as pessoas viam-me, não falavam, penso que não falavam de mim, pelo menos não me chegou nada aos ouvidos. Acontece que a festa de São Miguel, pois ali celebra-se todos os anos e celebra-se no dia de São Miguel. Não sei como é que está agora, mas para mim foi uma admiração, porque quase todas as paróquias celebram a festa do padroeiro no domingo a seguir, que é o dia que as pessoas têm livre, enfim, para isso. Ali não, no dia de São Miguel, a paróquia toda se reunia. Lembrei-me de fazer um cartaz, tirei a imagem de São Miguel, a imagem grande, pus em cima de uma parede, uma divisória, com o fundo de nuvens, e visitei a escola, que lembro-me perfeitamente, a escola que ficava ali mesmo ao pé da casa paroquial, e acontece que as crianças
como a fotografia tinha a imagem de São Miguel e as nuvens, mais nada, as crianças pensaram e começaram a falar disso nas famílias, que eu tinha ido ao céu a fotografar o São Miguel. Enfim, ainda me rio dessa interpretação daquele cartaz. Eu penso que verdadeiramente a palavra de Deus reuniu as pessoas e fez com que a paróquia que estava dividida se unificasse. Estive lá 9 anos, mas o São Miguel, portanto, lá continuou, ano após ano. Celebrei, portanto, 9 festas de São Miguel. Eu encomendei umas vésperas a um colega meu que estava em Roma a estudar música. E essas vésperas cantámos-las pelo menos 2 ou 3 vezes. Eu pedi-lhes logo nos primeiros anos, porque ele foi para Roma nesses primeiros anos que eu fui para o Milharado. Não sei se ainda existe algum vestígio dessas vésperas, mas lembro-me disso. O povo, creio que foi já nessa altura que se começou a fazer uma refeição para o povo todo. Ou seja, a Igreja também ajudou a construir o centro do Milharado e portanto, como a Igreja não tinha espaço nenhum, a não ser a casa paroquial e a Igreja e as capelas. O São Miguel, portanto, vejo que tem muita importância para o Milharado. Dou graças a Deus porque eu via o povo a preparar tudo e com entusiasmo, de tal maneira que alguém me disse, antes do Padre João cá chegar, a Igreja não era tida em conta para nada. Agora nada se faz sem a Igreja. Isto foi uma coisa que eu vi. Estive como Parque do Milharado entre 12 de outubro de 1997 e 11 de setembro de 2005. E, portanto, foram vários anos, cerca de 8 anos, mas não 8 festas, porque acho que foram 7, portanto, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Foram 7 porque em 2005 já não fui. Preparei-a com a equipa, mas já não estava presente. A festa de São Miguel, no contexto da paróquia e da comunidade do Milharado, é mais do que um arraial popular ou mais do que uma oportunidade para beber uns copos ou para a malta comer uns petiscos. Sempre entendi a festa de São Miguel como uma expressão daquilo que é a paróquia e como uma oportunidade e um instrumento para edificar uma comunhão entre as pessoas e entre a comunidade paroquial, uma verdadeira comunhão numa paróquia que tinha na altura 9 lugares de culto, espalhada por cerca de 15 ou 16 comunidades dispersas, e onde esta consciência do todo e esta consciência de um corpo único estava presente numa certa elite, de uma prática mais regular e do compromisso maior na comunidade, mas não tão presente naquilo que era a generalidade dos habitantes da freguesia. E penso que a festa de São Miguel, pelo menos sempre procurei isso com as pessoas que formavam parte das equipas da comissão, a festa de São Miguel poderia ser um elo agregador e um elemento que fomentasse exatamente esta comunhão e esta construção da comunidade de uma forma mais lata. E eu penso que se conseguiu. Um exemplo muito claro disso é, por exemplo, na
na própria procissão de São Miguel, se ainda bem me recordo, e vão os sinais, os estandartes dos vários lugares da paróquia, e portanto são sinais pequeninos, mas são sinais significativos naquilo que se procura. Naturalmente que a festa de São Miguel, e isso eu já recebi essa bela herança, também sempre procurou ser muito mais do que uma coisa meramente popular, do que um acontecimento meramente popular no sentido da dimensão profana da festa. O facto de haver sempre um tríduo preparatório, de haver um momento penitencial para celebrar o sacramento da reconciliação, também dos momentos celebrativos, seja das vésperas solenes, seja da celebração da Eucaristia, em que normalmente até, não sei agora como é que acontece, mas no meu tempo procurava convidar algum sacerdote que fosse pregar à festa. Lembro-me um ano que foi lá o atual cardeal, Dom Tolentino Mendonça, no meu tempo, e portanto por lá passaram também algumas personalidades importantes da própria vida eclesiástica, um bocadinho para também sublinhar e significar a importância deste momento como elo agregador da paróquia e construtor da própria comunidade. Por outro lado, a festa marcava também um bocadinho o arranque do novo ano pastoral. O facto de ser depois das férias e das paragens das várias atividades pastorais, o São Miguel acabava por ser também assim o momento de arranque do novo ano, de um novo dinamismo, de uma nova caminhada, de uma nova história naquela comunidade paroquial. E, portanto, eu desde o primeiro momento que percebi a importância da festa e, naturalmente, não poderia senão comprometer-me com ela. Eu entro na paróquia, tinha-se acabado de realizar uma festa que, por acaso, se realizou e coincidiu com a data da minha ordenação de padre, porque eu lembro-me que algumas pessoas do Milhanado saíram da festa de São Miguel para ir a Alcobaça, ao mosteiro de Alcobaça, à minha ordenação. Lembro-me perfeitamente disso. Num momento em que também foi uma festa que teve ali umas particularidades engraçadas, uma mini tempestade que deu cabo ali de alguns elementos festivos. Curiosidades à parte, eu quando cheguei, percebendo um bocadinho a importância e ao mesmo tempo a potencialidade da festa de São Miguel, achei desde o primeiro momento que a festa poderia disparar e poderia crescer e poderia encontrar uma dimensão e também ser uma marca muito forte, quer na comunidade local, quer nas comunidades circundantes. E nesse sentido procurei com a Comissão, em muitas reflexões que fomos tendo, procurámos ver por onde é que poderíamos crescer, transformar e até mudar um bocadinho o registro da festa de São Miguel. O facto de ter começado a fazer uma mini feira de artesanato, o facto de termos mudado até a própria localização da festa para outro recinto, o facto de começarmos a ver que bandas pudessem tocar e que não fossem apenas o tradicional grupo de baile, mas que desse também alguma qualidade cultural e alguma qualidade também musical à própria festa, de ter outras iniciativas, pondo também a render alguns dons das pessoas da comunidade, que pudessem, naquilo que são as suas capacidades, oferecer alguma coisa diferenciadora à festa. Lembro-me o Moto Reis, que colaborou muito sempre nos passeios de Moto 4 e nos espetáculos de freestyle de moto que fomos fazendo, mas no fundo o objetivo era ter sempre elementos diferenciadores que não só chamassem pessoas, para nós depois também podermos oferecer algo diferenciador que brota da comunidade cristã, mas por outro lado também para podermos chegar a mais gente, ir ao famoso todos, que o Papa Francisco recentemente nos deixou como desafio, mas que eu acho que nós começámos a fazê-lo nessa altura. E acho que foi muito bom, houve experiências muito belas, muito bonitas, houve anos em que o recinto da festa estava a abarrotar, completamente a arrebentar,
e cada coisa tem o seu tempo. Acho que naquela altura foi importante esses passos. Hoje serão importantes outros passos, como tudo na vida, porque o importante é nós irmos vendo também aquilo que em cada tempo concreto se enquadra e responde aos objetivos que se querem atingir, e penso que essa foi sempre a preocupação que eu fui tendo nas reflexões e nas preparações que ao longo do ano iam acontecendo com a Comissão das Festas, que eram, no fundo, membros da comunidade paroquial, e procurávamos também que tivesse pessoas diferenciadoras dos vários lugares da paróquia, para que assim fosse também uma presença desta diversidade, não quero dizer dispersão, diversidade, e que isso também fomentasse a comunhão e a presença de todos na festa de São Miguel. Foram momentos muito belos. Eu ainda me lembro que houve uma festa muito curiosa, que foi no ano de 99, portanto foi a minha segunda festa, em que eu estava internado no hospital. Quem me ouvia desse tempo sabe bem a história da doença que foi diagnosticada e o quanto houve ali alguns anos difíceis, mas que foi engraçado porque eu não descansava. Eu lembro-me na altura, os tarifários do telemóvel eram muito diferentes do que são hoje, e lembro-me na altura da fatura desse mês, porque eu estava no hospital, mas não era capaz de estar descansado, sabendo que a festa de São Miguel estava a ser montada e ia arrancar, e do hospital fui fazendo a minha parte. Há assim algumas curiosidades. Esse ano foi o ano dos famosos Santa Maria, que foram lá atuar, e que talvez tenha sido um dos anos em que a festa esteve mais cheia, se calhar porque eu não estava lá, ainda bem, talvez tenha sido bom sinal, mas foram algumas particularidades que foram acontecendo, e pronto, olha, foram tempos muito belos, muito bonitos. Para mim foram tempos muito importantes na minha vida, onde eu cresci imenso, onde também aprendi imenso com quem fomos trabalhando. Acho que fizeram coisas diferenciadoras, diferentes, renovadoras, se calhar até um bocadinho irreverentes, algumas delas para o ambiente e para a comunidade, para aquilo que estavam habituados, mas acho que deixou também uma certa marca naquele tempo, e passado 2 ou 3 anos de algumas mudanças, a festa de São Miguel passou a ser também uma marca forte nas festas populares ali das freguesias à volta, e também pôs um bocadinho o Milharado no mapa ali à volta, e acho que isso foi importante, e se nós como igreja também conseguimos chegar assim aos outros e também testemunhar a alegria de ser cristão, eu acho que é algo muito belo. Só tenho que agradecer ao Milharado e só tenho que agradecer a São Miguel, que passou a ser um dos meus santos preferidos, a beleza dos anos em que passei com a comunidade paroquial do Milharado. Parque do Milharado fez agora no dia 11 de setembro 20 anos, mas eu vim para a paróquia mais cedo, há 25 anos, como seminarista, e foi aí a primeira vez que eu tive contato com a festa de São Miguel. E vinha como seminarista, tudo novo, tive uma experiência rica, boa, porque convivi e conheci muita gente da paróquia nessa altura da festa, e depois, como pároco, em 2005, cheguei, já a festa estava preparada, e foi vivê-la também de outra forma. Depois, ao longo destes anos todos, há uma alegria enorme ver as transformações. A igreja tem estado sempre presente, e a festa tem sido muito mais de igreja, na medida em que tem acolhido muita gente. Quem está e que vem habitualmente à igreja, como quem não está na igreja e não vem, mas que a festa acolhe, integra. Portanto, muita gente que participa, que ajuda, que também fica a conhecer a comunidade e também nós a conhecer essas pessoas. Tem sido um crescendo em todos os níveis, tanto a nível de quantidade de pessoas, como também a nível da qualidade do serviço que prestamos, porque é uma festa de todos e para todos, e é uma graça ver que
que nos encontramos como família. Mesmo aqueles que vêm de fora e que conhecem pela primeira vez a festa, se sentem acolhidos, se sentem como se estivessem em casa, e isso é sinal também de comunidade viva, de comunidade que acolhe, de comunidade que trabalha. É uma graça muito grande ver tudo isso. Tem crescido a nível de tudo, a nível de refeições que servimos, a nível de voluntários que trabalham, a nível também da vivência da fé, porque depois, mesmo as famílias novas que chegam à paróquia e que inscrevem os filhos na catequese, que inscrevem os filhos nos escuteiros, que ficam a conhecer de outra forma a comunidade e aí também ficam a pertencer a esta comunidade, a esta família que é a Igreja do Milharado. Vamos experimentando também que nos últimos tempos que a Igreja, nesses dias de festa, também vai estando aberta e permite que uns estejam a trabalhar e a divertir e outros a rezar para que esta festa seja realmente a festa da Igreja. Portanto, são experiências bonitas, de comunhão, experiência também de partilha, de festa. Para mim é uma alegria também, como pároco, ver a comunidade integrada, a comunidade a trabalhar, a servir, a comunidade a crescer também neste sentido de nos conhecermos melhor uns aos outros e, de facto, aquilo que eu vou salientando sempre, no participar na festa, no sentido também de ajudar, é muito isto. Quando trabalhamos juntos, vamos conhecer melhor quem é que está ao nosso lado, o que é que podemos pedir a cada um, como é que podemos viver melhor como irmãos, como família e poder contar uns com os outros. Tem havido experiências muito bonitas de pessoas que partilham exatamente isso, porque experimentam conhecer este ou aquele desta forma informal, criam novos laços, novas amizades, mas sobretudo também acontece muitos testemunhos de fé. Há muita gente que fica a conhecer a vida do outro e as experiências de encontro com Cristo no trabalho, nesta partilha, quer a lavar a louça, quer na descasca, quer a servir à mesa, quer que seja, há uma experiência riquíssima e belíssima deste conhecer Jesus também na vida dos outros. E por isso a festa de São Miguel tem a graça de ser o início do ano pastoral e tem a graça depois também de ser o arranque de todas as atividades desta forma em que todos estamos unidos, fortalecidos, a servir, a dar-nos, mas também a dar à comunidade. A festa de São Miguel, quando eu cheguei, revertia para o centro, continua a revertir para o centro e também isso tem ajudado o centro a ser aquilo que é cada vez mais uma porta aberta, que ajuda, que vai ao encontro daqueles que precisam e tem sido uma graça também por aí a ajuda de todos, a colaboração de todos, portanto um bem-aja a toda a comunidade, um bem-aja a Deus porque está presente, porque São Miguel, como lutador que é, não nos deixa ficar na indiferença, não nos deixa ficar de braços caídos, não, ele também nos põe a mexer e a fazer comunidade também neste servir e neste amar. Portanto, é uma alegria podermos celebrar o São Miguel em comunidade. A modalidade da nossa festa é uma modalidade que permite vivê-la antes do acontecimento. Nós começamos a prepará-la não só a pensar no programa da festa, mas tem sempre uma celebração penitencial em que todos somos convidados a reconciliar, a experimentar a paz, para viver melhor a festa. Tem também momentos de oração na igreja antes de começarmos, para que a comunidade se possa reunir e também fazer a experiência da comunhão, a experiência do Espírito que desce e que nos impele a seguir e a servir. E depois temos a vivência também do grande dia, em que acontece sempre no dia de São Miguel, no dia 29 de setembro, com uma grande procissão em que todos participamos. É engraçado que parece que o dia para, no sentido de que todos deixam o trabalho para vir à procissão, à missa, à procissão, e depois também, no final da procissão, há sempre um momento de convívio, com um jantar ou com um almoço, dependendo da hora da procissão,
em que todos são convidados a vir e a participar, a comer, a beber, trazer uma sobremesa como complemento dessa refeição, mas que é também um culminar noutra mesa, porque começamos na mesa da palavra, na mesa da Eucaristia, percorremos as ruas pedindo a São Miguel que proteja o nosso lugar, que o seu manto sobre todo o milharado o proteja, e depois a outra mesa do convívio, da partilha, de podermos estar mais à vontade e partilharmos também aquilo que somos, aquilo que vivemos. É um tempo fortíssimo também esta, na medida em que a espiritualidade e a própria vivência da Igreja nos permite viver a festa de outro modo. Não é uma festa pagã, mas uma festa religiosa, porque o que vivemos espiritualmente vai também, como é que é dizer, vai também encher de espírito tudo aquilo que fazemos na festa. Portanto, é uma alegria fazermos assim e podemos continuar a fazer desta forma, porque a comunidade fica mais rica e cresce cada vez mais com Cristo.